Olá, boa tarde, uma ótima terça-feira para você. O NT Sul começa agora com as principais notícias do dia. O Hospital de Cachoeira do Sul faz primeira captação de órgãos do Rio Grande do Sul em 2017. Menino de 5 anos cai do 13º andar em Porto Alegre. Ele caiu da sacada da sala, né? Era a sacada com o vidro aquele, não tinha proteção. A violência que assusta nos primeiros dias do ano no interior do estado. Só em Cachoeira do Sul, 4 crimes graves resultaram na morte de 3 pessoas. E você vai conhecer o primeiro bebê nascido em 2017 em Cachoeira do Sul. O primeiro bebê cachoeirense de 2017 recebeu o nome de Antoine. Um nome de grafia diferente, inspirado no personagem de um filme com um nome francês. E nós vamos mostrar ainda os nomes mais usados em 2016 e o critério dos pais para essa importante escolha. Cada pessoa tem seu nome acompanhado de algum motivo ou justificativa. E a cada registro de nascimento, nomes tradicionais e conhecidos são levados para identificar os novos cidadãos e também nomes diferentes. Essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. O início de ano se mostra violento em Cachoeira do Sul. A Polícia Civil, que continua em operação padrão, registrou 4 crimes graves que tiraram a vida de 3 homens e mantém internado em estado grave Osmar Fernando Leão, de 54 anos, na UTI do Hospital de Caridade e Beneficência. A titular da 2ª Delegacia de Polícia, Fabiane Bittencourt, conta que abriu inquérito para investigar o autor do tiro que atingiu o homem na barriga. Osmar Fernando Leão, o Toco, foi baleado durante tentativa de homicídio na madrugada de sábado, último dia do ano 2016. Segundo a delegada Fabiane Bittencourt, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o crime, que ainda não possui suspeito. Na noite de sexta-feira, Cleiton Brum Pires, de 35 anos, foi baleado nas costas e morreu quando estava sendo atendido no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul. Crime que também continua sem autoria. Inclusive, a gente não descarta a possibilidade de existir uma relação entre esses 2 crimes. É isso que agora a gente está apurando, né, e quer verificar nos próximos dias. O crime que resultou na morte de Cleiton ocorreu na frente de sua casa. Segundo o boletim de ocorrência, o assassino chamou a vítima, que foi surpreendida por 5 disparos de revólver. Ao fugir, a vítima foi atingida por outro tiro nas costas. O terceiro crime foi contra a vida de Alexandro Borba, de 22 anos. Nesta tentativa, o padrasto usou uma faca. Que foi um crime cometido pelo padrasto contra o enteado, então esse crime já está esclarecido. A gente só continua nas formalidades legais para fechamento da instrução, enfim, né, fechamento do inquérito policial. O final de semana violento terminou com o atropelamento de Vicente Ferreira Badec, de 49 anos. O metalúrgico estava tentando atravessar a Avenida Marcelo Gama, no bairro Noemi. Quando ia descer do canteiro central, foi atropelado pelo taxista Rafael Ferreira da Rosa, de 26 anos. Vicente chegou a ser socorrido pelos anjos da guarda do Corpo de Bombeiros, mas faleceu pouco depois de chegar a emergência do HCB. O homicídio de trânsito também não traz grandes problemas, porque também já existe uma sequência de atos, né? Agora será pedido perícias no veículo, será feita as oitivas, né, das pessoas envolvidas, enfim, então também não existe grande dificuldade, também porque em tese já existe uma autoria pré-estabelecida. No total, 30 crimes foram registrados. A gente considera que isso até seja normal, né? Normalmente já vem sendo uma praxe nos períodos de final de ano esse aumento da criminalidade. Tivemos registros de ameaça, lesão corporal, Maria da Penha, furtos, enfim, uma grandiosidade de crimes, né? Provavelmente muitos delitos foram registrados pela internet, a gente ainda deve estar recebendo esses crimes esses registros, né, ao longo da semana. A Polícia Civil continua em operação padrão, né, em razão do parcelamento dos salários e 13º. Então, na verdade, só foram registrados durante o final de semana aqueles crimes com
de gravidade, né? Com violência, enfim, crimes que são considerados graves e que não puderam ser registrados pela internet. Mesmo assim, foi acentuado o número de registros, né? E foi também detectado, então, esses casos de crimes, principalmente contra a vida, que a gente considera de bastante gravidade. Complicado, né? E no litoral norte do Rio Grande do Sul, 10 homens foram presos pela Brigada Militar ontem, suspeitos de terem cometido diversos roubos a pedestres e estabelecimentos comerciais em Imbé. Após a sequência de roubos, a polícia identificou os veículos e monitorou onde os suspeitos estavam hospedados. As características e os carros batem com o relato de vítimas. Dentro da casa, a polícia apreendeu celulares, relógios e outros pertences das vítimas. Um revólver também foi localizado. E tudo começou com uma denúncia. A gente foi acionado pela sala de operações referente a um roubo de um celular, onde a vítima estaria rastreando esse celular, fez contato conosco e nos indicou esse local. No local, a gente efetuou a abordagem dos indivíduos que estavam frente à residência, onde tinha um veículo vermelho, Uno vermelho, também reconhecido pela vítima como sendo o carro usado na ação, no delito do roubo do celular dele. Então a gente efetuou a abordagem nos indivíduos, encontrou o celular e o boné da vítima também. E durante a ação foi encontrado um revólver calibre 38 com uma munição e também cerca de 10 celulares aí, sem procedência, provavelmente oriundo do furto-roubo. Mesmo esses pequenos furtos, roubos ou pequenos assaltos, vamos dizer assim, né, têm que ser registrados, devem ser denunciados à polícia. Às vezes pode haver o senso comum de que a polícia não vai atrás ou que não vai investigar, porque o caso pode ser pequeno demais, mas vale a pena fazer o registro, né, denunciar, porque um caso como esse talvez não teria sido descoberto. Bom, e a gente mostra agora um projeto do governo gaúcho que pretende incentivar a qualidade de vida aos veranistas no litoral norte. É o projeto Beira da Praia, que acontece ao longo do mês de janeiro. Veja só. Quem foi a Capão da Canoa no fim de semana pôde aproveitar a estrutura do projeto Beira de Praia, da segunda edição da Operação Verão para Todos. À beira-mar são oferecidas quadras para jogos de futebol, vôlei e beach tênis. Os banhistas participantes das atividades têm acompanhamentos de profissionais de educação física. A gente faz uma triagem geral de como a gente não sabe que tipo de indivíduo vai vir trabalhar com a gente, se é algum hipertenso, se é algum diabético. Então a gente sempre procura fazer uma triagem geral para ver com o que a gente vai trabalhando e para evitar um quadro de lesão. Então cada quadro patológico tem um tipo de treinamento diferente, né? Então essas pessoas que têm um quadro patológico a gente deixa num grupo separado e faz um treinamento de acordo para cada patologia. O estudante Daniel Comim, de Soledade, veio com a família e aprovou a quadra do projeto. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui pra praia jogar um futebol, dar uma brincada, ficar com a família, passar o final do ano aqui. Tá sendo bacana essa experiência nova aqui, até de chegar aqui já ter um ambiente marcadinho aqui pra nós, pra brincar, bacana. Além das atividades esportivas e de lazer, o governo do estado, por meio do programa Pro Esporte, coloca à disposição do público materiais esportivos como bolas e guarda-sóis. De hoje até o dia 5 de janeiro, a estrutura estará em Tramandaí, nos dias 18 e 19 em Cidreira e 25 e 28 de janeiro em Torres. Doação de órgãos. Uma família de Santa Cruz do Sul, pertinho aqui de Cachoeira, transformou a dor da perda de um ente querido na alegria de 3 pessoas que estavam na fila dos transplantes. Aconteceu no Hospital de Caridade e Beneficência de Cachoeira do Sul e foi a primeira captação de órgãos de 2017 do Rio Grande do Sul. Aconteceu aqui no HCB a primeira captação de órgãos do Rio Grande do Sul neste dia 1º de janeiro. A Vanessa Moura é a coordenadora da CIDOT, que é a comissão responsável pela mediação entre as famílias das captações de órgãos. Boa tarde, Vanessa. Boa tarde. Como é que foi o trabalho de vocês? Em que momento a CIDOT entrou em ação para realizar essa captação? Sim, a nossa comissão, que é a CIDOT, Comissão de Doação de Órgãos, entrou em ação no sábado, então às 16 horas, A gente constatou a morte cefálica desse paciente e começamos os nossos trabalhos. O paciente era de Cachoeira do Sul? Não, esse paciente era de Santa Cruz, Como nós somos referência em neurocirurgia. Esse paciente veio para nós no dia 24 de dezembro, Ele internou conosco na UTI e estava conosco até
ontem, então, né? E foi comprovado, então, constatado, então, no sábado, né, a morte cefálica desse paciente. E a partir daí começou o trabalho de vocês. Só que a Vanessa comentou comigo, antes de nós começarmos essa entrevista, que a família já havia manifestado intenção de doação de órgãos caso o estado clínico dele evoluísse para morte cerebral. Sim, nós temos um processo que nós iniciamos com o exame, e o primeiro exame a gente já comunica à família, que esse paciente é um possível que ele entre em doação em morte cefálica, né? E a gente deixa para conversar com a família sobre a doação depois dos 3 exames que são realizados. Só que esse caso foi diferente. A família veio até nós conversar quando ficou sabendo que o paciente, quando nós comunicamos que esse paciente já estava em morte cefálica, o primeiro teste, a família chegou até nós e solicitou que eles gostariam muito de doar os órgãos, né, desse familiar. Então isso é importante e é diferente, porque a gente acaba a gente faz a entrevista com a família, e essa vez a família veio até nós para fazer esse gesto, né, de doação. Já estavam conscientes da importância do gesto? Sim, eles já sabiam tudo sobre a doação de órgãos, eles queriam muito que realizasse essa doação de órgãos, né, com o familiar. O paciente tinha 66 anos de idade, pode dizer uma idade não tão jovem. Isso limita de alguma maneira, ou limitou de alguma maneira a doação de órgãos? Não, muita gente, né, fala e conversa e diz, já tem uma certa idade, não pode ser doador. Mas a gente não tem limite de idade para alguns órgãos. Claro que pulmão, coração, né, são os órgãos mais delicados, que tem que ser umas pessoas mais jovens. Córneas também? Córneas também. Mas rins e fígado, a gente não tem limite até hoje de idade, né? Então esse paciente com 66 anos, nós conseguimos fazer a captação dos rins e do fígado desse paciente. 3 órgãos, possivelmente 3 pessoas recebendo vida nova. Com certeza, 3 pessoas que certamente hoje já estão recebendo esses órgãos, né? No domingo, então, foi feita a captação, a equipe veio de Porto Alegre, teve toda essa mobilização, foi isso? Isso, a gente começou então o processo das 16 horas do sábado, finalizamos então com a morte cefálica às 23 horas, e aí a gente começa todo um processo, né? Que a gente tem que coletar alguns exames, realização, encaminhar exames para Porto Alegre. Então a gente tem um tempo que a gente precisa para até a equipe vir até Cachoeira. Então a equipe da CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante, que atua no hospital, com psicólogo, enfermeiro e médicos, a gente ficou controlando esse paciente, né, estabilizando ele até a equipe chegar. Então essa equipe chegou no domingo à noite, que foi ontem, por volta das 21 horas, eles estavam no hospital. Essa equipe é da Opus Cirúrgica, né, que é a Organização de Procura de Órgãos, então composta por um médico e um enfermeiro que vieram até Cachoeira para fazer a retirada desses órgãos. Bom, o HCB, a partir de então, não tem nenhuma ingerência sobre o destino desses órgãos, ou tem? Não temos. A gente tem muita curiosidade para onde que vai, quem vai receber, mas a gente tem, conforme a legislação, a gente não pode ficar sabendo para quem vai. A gente recebe daqui uns dias qual é a idade e o sexo do paciente que recebeu, só que a gente não sabe para qual cidade, onde que ele mora, o nome a gente não consegue identificar. Até porque tem toda uma ordem, a questão de compatibilidade também, então tem fila de espera. Sim, também, tem né? uma fila de espera, que não é, a gente não pode escolher para quem que a gente doa o órgão, né? Então, conforme a compatibilidade dessa pessoa, o sexo, a idade, a altura, o peso, tudo isso indica para quem que vai esse órgão, né? Bom, de uma certa maneira o trabalho de vocês foi facilitado por essa família por questão de conscientização, né? Elas já sabiam que a questão de doação é importante e que aquele paciente, aquele familiar poderia, então, beneficiar 3 novas vidas. Sim, com certeza. A parte mais difícil hoje da nossa comissão é realizar as entrevistas, né? Conscientizar os familiares da importância de ser um doador, porque muitas pessoas hoje não conversam sobre esse assunto, né? Então, a parte difícil é entrevistar, é conscientizar, é fazer as familiares entender a importância desse órgão, né? E nessa família, a nossa surpresa foi que eles vieram até nós e a gente não precisou, porque eles já sabiam
tudo sobre a captação de órgãos, né? Como era realizado. Então, com certeza, facilitou o nosso serviço e fez com que as coisas funcionassem até mais rápido, né? Para a família, uma forma de resiliência, né? Porque no momento que perde um paciente, um ente querido, né? Transforma aquele momento de dor em benefício para famílias, para pessoas que estão sofrendo, que estão precisando daquele órgão que se perderia, né, de uma certa maneira, se não houvesse o gesto da doação. Sim, com certeza, né? Essa família pode ajudar 3 novas famílias, né, que hoje estão esperando por um órgão. Hoje a gente tem, só de rins, a gente tem quase mais de 1000 pessoas esperando por um rim no Rio Grande do Sul, né? Então a importância, a felicidade dessa pessoa ao receber uma ligação no dia 1º de janeiro, um ano que se inicia uma vida nova, né, para essas pessoas. Como é importante, e essa família que doou também, eles ficarem tranquilos e saberem que eles estão ajudando outras pessoas. Uma forma de consolo, eu acho, de aconchego para o coração, né? Com certeza. Obrigada pela tua participação. Mais alguma coisa que você queria falar? Não, que 2017, esse ano que se inicie, né, as pessoas pensem um pouquinho sobre o assunto, né? Converse em casa sobre doação de órgãos. Não precisa estar doente, Não né? precisa estar doente, porque a gente sempre diz, a gente só vai pensar na hora da doença, mas não, a gente tem que saber qual é a opinião do nosso familiar, porque somos nós que decidimos a doação do familiar. Mesmo a pessoa que queira ser doador, se a família não autorizar, não acontece. Não acontece. Então tem que dizer que quer ser doador. Tem que dizer. Se eles têm vontade, diz para o seu familiar. Diga enquanto vida. Né? Tá bom, então. Obrigada pela tua participação conosco no NT Sul. Aí, então, Cachoeira do Sul, realizando a primeira captação de órgãos do ano de 2017. Um momento ruim transformado em algo positivo e que o ano seja esse, né? Seja assim, de coisas positivas, de decisões importantes que façam a diferença na vida das pessoas. Muito obrigado, Lena. E uma criança de 5 anos morreu após cair do 13º andar de um prédio no bairro Passo da Areia, em Porto Alegre. Ela estava sozinha no apartamento no momento da queda. Segundo a delegada Andréia Magno, do Departamento Estadual da Criança e do Adolescente, o menino caiu de uma janela de vidro na sacada da sala do apartamento, onde não há grades ou tela de proteção. Veja o que a delegada diz sobre o caso. Bom, então é um menino de 5 anos, ele caiu do 13º andar. A princípio, no momento da queda, ele estava sozinho em casa. Vai ser instaurado, então, um procedimento na Delegacia da Criança e do Adolescente vítima do DECA para que a gente apure, então, todas as circunstâncias do fato. O apartamento era da mãe e o casal era separado? O casal era separado e o menino morava, então, com a mãe nesse apartamento. Ele morava aqui? O menino morava aqui com a mãe. E a janela, tinha alguma proteção? Como é que era o espaço onde ele caiu? Ele foi a janela, a sacada? Ele caiu da sacada da sala, né? Era a sacada com o vidro aquele, não tinha proteção. E a mãe estava onde no momento do que aconteceu? No momento a mãe tinha descido para conversar com o pai do menino. O pai do menino veio fazer uma visita? Ela veio entregar uma chave para ele e ela desceu para entregar essa chave. Como é que vai partir as investigações agora, delegada? Então tem um registro de ocorrência, vai ser instaurado um inquérito policial, nós vamos ouvir todas as partes, testemunhas e partes, e vamos também aguardar o resultado da perícia. Todas as diligências de polícia judiciária serão feitas para apurar o caso. Situação muito triste, né? E a gente mostra a partir de agora números de nascimentos, óbitos, casamentos e divórcios. Como os cachoeirenses se portaram em 2016. A reportagem é de Helena Caetano. A população brasileira está envelhecendo cada vez mais. Desde o ano de 2000, o número de nascimentos está em queda e, paralelamente a isso, a cada ano aumenta a expectativa de vida das pessoas. O número de óbitos segue despencando. Cachoeira do Sul segue a tendência nacional. Em 2016, até o dia 28 de dezembro, foram 55 nascimentos a menos que 2015. 1.166 bebês aportaram em Cachoeira do Sul no ano de 2015. Já em 2016, foram 1.111. Outra tendência que também se cumpriu: nasceram mais meninos que meninas, 40 a mais. Foram 578 meninos e 538 meninas. A quantidade de nascimentos entre meninos e meninas são muito semelhantes. Nos últimos 2 anos, inclusive, os meninos nasceram mais
mais meninos que meninas. A quantidade de pessoas no Brasil, a estatística, o IBGE mostra, são mais mulheres, né? A contagem. Mas nos nascimentos sempre são semelhantes. É muito próximo os números, não tem uma diferença muito grande entre nascimentos de meninas e meninos. E o fato de pesquisas sempre indicarem que no Brasil existem mais mulheres do que homens, apesar de nascerem mais meninos que meninas, tem uma explicação. A partir dos 25 anos, em média, os homens morrem mais, naturalmente ou por exposição ou envolvimento com situações de violência, e também porque as mulheres se cuidam mais e, consequentemente, vivem mais. Em 2016, morreram 1.008 pessoas em Cachoeiro do Sul. Mas e com relação à oficialização de relacionamentos a dois? Foram, em média, 16 casamentos por mês. Somente 198 em todo o ano de 2016, 21 a menos que 2015. A gente verifica, todos nós verificamos que as relações e as famílias estão se constituindo, como não podia deixar de ser. Só que preferem, acredito que estão preferindo, a união estável, mediante contrato social, mediante escritura pública, enfim, ou mesmo sem nenhum tipo de documento, as pessoas passam a conviver, formar família, e a união estável está configurada, né? Mas tem uma boa parcela ainda que prefere fazer o registro, enfim, oficializar a união, fazer o casamento, né? E isso é interessante. O oficial também destaca que a formalização de uma união no cartório é uma garantia legal para ambas as partes que pode evitar prejuízos futuros. E a oficialização te dá um bom respaldo de que você não saia no prejuízo. Porque, veja bem, imagina, você viveu com uma pessoa 10 anos, né? Labutaram, trabalharam junto, formaram, compraram uma casa, carro, enfim. E os dois sempre querendo, ou até um certo ponto da vida, querendo, sim, que isso fosse eterno, né, para a vida toda. E chega um momento que não dá. E aí? E aí, se um deles está de má fé, enfim, ou em razão da briga usa de má fé, porque sabe que quando quebra os pratos, muitas vezes as pessoas não mantêm o equilíbrio, né, e começam a fazer besteira. E aí, sim, se você tiver registrado essa união estável, que pode registrar no cartório de registro civil, isso é importante dizer, a união estável pode ser registrada no cartório de registro civil. Se tiver registrado, pelo menos o patrimônio constituído, ele não vai ser desfeito por uma das partes sem que a outra intervenha no negócio. Né? É uma garantia. É uma garantia. E, paralelamente à queda do número de casamentos, em 2016, mais casais se separaram. Foram 228 pedidos de divórcio, 20 a mais que em 2015. E a nossa população ela está envelhecendo, né? Nascem menos crianças, ao passo que os idosos vão se tornando a maior parcela da população. Rápidas mensagens aqui, nossos telespectadores interagindo com a gente, mandando seus recadinhos, e você de casa pode participar também, facebook.com/TV Cachoeira, deixa aí o seu comentário, a sua sugestão de reportagem, o seu comentário. Com a gente, o Márcio Costa dizendo que está sempre na audiência do Jornal NT Sul, José Clóvis Azevedo também com a gente, desejando uma ótima tarde para toda a nossa audiência. O Francisco Carlos sempre com a gente lá na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Grande abraço aos amigos no Rio. A Mari Santos também passando por aqui, a Loreci Dutra. Muito obrigado a todos pelos recadinhos, pelas mensagens. Daqui a pouquinho a gente manda mais mensagens por aqui. E depois do intervalo aqui no NT Sul, você vai conhecer o primeiro bebê nascido em 2017 em Cachoeira do Sul. O primeiro bebê cachoeirense de 2017 recebeu o nome de Antoine. Um nome de grafia diferente, inspirado no personagem de um filme com um nome francês. E nós vamos mostrar ainda os nomes mais usados em 2016 e o critério dos pais para essa importante escolha. Cada pessoa tem seu nome acompanhado de algum motivo ou justificativa. E a cada registro de nascimento, nomes tradicionais e conhecidos são levados para identificar os novos cidadãos e também nomes diferente. É logo depois do intervalo aqui no NT Sul. Agora, 12h28, o NT Sul já está de volta ao vivo. O Detran do Rio Grande do Sul emitiu alerta que o prazo para a entrega do documento do IPVA pode ser maior que em outros anos.
Normalmente, o documento do veículo é enviado por SEDEX em até 10 dias úteis. A justificativa do órgão é que o prazo pode ser de até um mês devido ao acúmulo de documentos a serem impressos em função do desconto no pagamento antecipado. O Detran afirma que os proprietários dos veículos não vão ser prejudicados, já que o calendário de licenciamento 2017 inicia em abril. E a escolha do nome de uma criança é algo para toda a vida. E uma missão nem sempre fácil, não é mesmo? E mesmo entre escolhas diferentes e até estranhas, sempre tem aqueles que se destacam. Veja na reportagem os nomes mais populares de 2016. A cada bebê que nasce, independentemente de classe social, raça, credo religioso, localização, enfim, independentemente de qualquer coisa, uma das mais importantes missões de pais ou responsáveis é escolher e presenteá-lo com uma identificação que o acompanhará para sempre. Um nome. Um nome pelo qual esta pessoa será chamada. Um nome que esta pessoa usará para se apresentar. Um nome que não deve causar constrangimento ou ser motivo de chacota. Uma identidade que possa ser pronunciada com orgulho e carinho. Qual é o teu nome? César Ricardo Aslen. André. Geni. Rejane da Silva Quadros. Rejane, tu gosta do teu nome? Ah, eu gosto. É? Se pudesse, teria outro nome ou não? Não, não teria, é esse mesmo. Roberto Luiz Barbosa Oliveira. Roberto, tu gosta do teu nome? Adoro. Tens filhos? Tenho. É, qual o nome? Roberto Luiz Barbosa Oliveira Júnior, Kelvin e Cauã. É? Sim. Fora o primeiro filho, que a gente vê que é uma homenagem ao teu nome, né? Os outros dois, como é que tu escolheu o nome? Pelo dicionário. É? Uhum. Significado? Significado deles. Oreni. A senhora gosta do seu nome? Gosto. É? Se pudesse trocar, trocaria ou não? Não. Não? Não. A senhora tem filhos? Tenho duas filhas. O nome delas? Uma é Jane e a outra é Rosane. Como é que a senhora escolheu o nome delas? Eu escolhi aquele nome que me deu, que eu achei que sentava para elas, eu botei. Tu gosta do teu nome, Marta? Gosto. Tens filhos? Tenho dois. O nome deles? É o Sergi e o José. Como é que tu escolheu o nome deles? O primeiro o pai escolheu e o segundo, o mais novo, o mais velho, escolheu o nome do irmão, porque ele gosta de um texto bíblico e ele acha bonito José. Marluce, o teu nome, tu gosta do teu nome? Já? Gosto. Gosta? Uhum. Tens filhos? Não. Não? Não. Se tiver e quando tiver filhos, tu já tem algum nome em mente? Se for menina, Rafaela. É? Uhum. Por quê? Eu gosto, sempre gostei desse nome, acho bonito. Cada pessoa tem seu nome acompanhado de algum motivo ou justificativa. E a cada registro de nascimento, nomes tradicionais e conhecidos são levados para identificar os novos cidadãos e também nomes diferentes. E nesses casos, cabe ao oficial de registro civil a missão de mediar a situação e impedir exageros. Missão essa nem sempre fácil. Muitas vezes o nome não é, vamos dizer assim, adequado, né? A lei, inclusive, permite que o oficial do cartório bloqueie certos nomes, aqueles nomes que possam causar constrangimento para a criança no futuro, né? Então, a gente tem que pesar um direito dos pais, que é de escolher o nome, que é sim um direito dos pais, imputar o nome ao filho, mas temos que pesar também o direito do filho, né? De não ter um nome que lá no futuro vai causar algum constrangimento. Então, é muito comum acontecer algumas situações que não são muito adequadas, nomes que não são adequados, né? E alguns a gente bloqueia. Aqueles que realmente podem causar constrangimento para o futuro cidadão, né? A gente bloqueia. E mesmo com todo o rigor e empenho do oficial, ele alerta, mas não pode impedir nomes que, mesmo diferentes e estranhos na caligrafia, são opções dos pais. Mas os pais vêm com essa mentalidade de que o nome diferente é que vai diferenciar. E às vezes dão um nome que, obviamente, no futuro vai causar constrangimento. Por exemplo, excesso de letras dobradas, excesso de Y, excesso de Hs no nome. Lá no futuro, a criança, a vida toda, a pessoa vai ter que soletrar o seu primeiro nome. A Josiane está grávida de 6 meses do segundo filho.
Ela e o marido já têm um critério definido para a escolha dos nomes: o significado. O primeiro filho, de 2 aninhos, chama-se João Pedro, que significa força, agraciado por Deus. A menininha que está chegando também já tem nome: Maria Luísa. Significa pureza. Maria Luísa significa pureza e guerreira. É muita responsabilidade dar nome a uma pessoa, a um ser humano? É, bastante. Porque tu pensa assim, se vai gostar, se vai te cobrar no futuro, se o nome é bonito ou não. Porque pode não gostar. Na adolescência, principalmente, as crianças geralmente questionam o nome que os pais escolheram. É importante gostar do nome? Bastante. Tu tem que gostar. Porque depois, no futuro, até mesmo na faculdade, depois vão perguntar o teu nome, vão estar sempre chamando pelo teu nome. E eu acho que isso é bem importante, tu ter um nome bonito, assim. A Lisiane mostra orgulhosa as fotos do primeiro filho, João Guilherme, hoje com 6 meses. E confessa que ela e o marido, Guilherme, já tinham como opção um nome para o primeiro filho, João. Só que até ela engravidar, nasceram mais meninos na família que receberam o nome. Daí, o casal partiu para o garimpo de outro nome que também fosse especial, e a opção foi Pedro. Só pesquisa pessoal, até nunca pesquisei o significado, nada, foi só por opção nossa mesmo. Combina o nome com ele? Combina, é uma graça, tem tudo a ver com ele. A cada ano, em todo o Brasil, sempre há uma tendência quanto aos nomes mais utilizados. E Cachoeira do Sul não foge à regra. O que leva os pais a dar o nome são diversas situações. Às vezes é um filme conhecido, um personagem do cinema que ele gostou. Às vezes é um familiar que ele gosta, enfim, né? E todos nós sabemos que temos filhos, o que leva a dar um nome, né? Por que você gosta de determinado nome e você escolhe esse e não aquele. Em 2015, nomes tradicionais encabeçam a lista dos mais registrados no cartório do Registro Civil. Foram 62 meninas com o nome de Maria, 25 com o nome de Ana, 25 Isabela ou Isabelle, 20 Valentina e 20 Manuela ou Manuele. Meninos, 33 receberam o nome de João, 30 de Arthur, 26 Miguel, 20 Lorenzo e 20 Davi. Já o ranking nacional de nomes mais registrados em 2016 ficou assim: meninas, Alice, Sofia, Laura, Valentina e Helena. Meninos, Miguel, Arthur, Davi, Bernardo e Heitor. E às 9h46 de 2017, no primeiro dia do ano, nasceu o primeiro bebê em Cachoeira do Sul. E ele recebeu um nome diferente. O primeiro bebê cachoeirense de 2017 recebeu o nome de Antoine, um nome de grafia diferente, inspirado no personagem de um filme com um nome francês, que para nós é a variação de Antônio. A Maria Daniele entrou em trabalho de parto por volta de 10 horas da noite do dia 31, sábado. Antoine nasceu de cesárea às 9h46 do dia 1º de janeiro de 2017, com 2,655 kg e medindo 47 centímetros. O garotinho se apressou e nasceu de cesárea 24 dias antes do previsto. A Daniele teve uma gravidez de risco, muito repouso e há uma semana havia parado com o tratamento que evitava as contrações. O pai festejou e compartilhou com os amigos de rede social o nascimento do segundo filho do casal. Segunda-feira pela manhã, encontro o primeiro bebê do ano em um quarto na maternidade do HCB, sendo paparicado pela mamãe Daniele e pela tia Dinda Benilda. Dani, como foi o primeiro dia de vida do Antoine? Ai, foi difícil, né? Parto, cesárea, mas ele tá reagindo bem, né? Aí, então tá tranquilo. Foi um bebezinho planejado? Sim. Uhum. Sim.
bem planejadinho, né? Algum sonho especial, algum desejo especial para ele? Apenas que ele possa ser um bom ser humano, né? Ele sendo um bom ser humano já é tudo. É, com certeza. Né, filho? Que legal, parabéns à família, né? E vida longa, sucesso ao Antoine, o novo cachoeirense, o primeiro cachoeirense de 2017. Bom, e a hora da previsão do tempo. As previsões desse ano, né, ou de um início de ano seco, não se confirmaram até agora. Chove acima da média no Rio Grande do Sul nos primeiros dias de 2017. Vamos ver a previsão, então, para a Cachoeira do Sul e para todo o estado. Em Cachoeira do Sul, o dia amanheceu nublado e tem previsão de mais pancadas de chuva para esta terça-feira. A temperatura mínima ficou em 23 graus e a máxima deve chegar a 35. Na quarta-feira, o sol aparece, mas as pancadas de chuva típicas de verão continuam. Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 33. Na quinta-feira, deve chover durante todo o dia, mínima 22 graus e máxima 27. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma massa de ar quente e úmida segue sobre o estado nesta terça-feira e provoca pancadas de chuva em todo o Rio Grande. O sol deve aparecer entre nuvens, ocasionando intenso calor pela tarde, mas não se afasta a possibilidade de temporais isolados de curta duração. A temperatura alta associada ao ar úmido gera a sensação de desconforto e a sensação térmica pode atingir os 40 graus em algumas cidades. Vamos ver as temperaturas. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 35 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 34. Em Passo Fundo, no norte do estado, 31 graus. Em Santa Maria, na região central, 35. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 29 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 31 graus. Agora 12h40, mais recadinhos que vão chegando para a gente aqui através do Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Estão com a gente o Ayrton Rodrigues, a Kellen Freitas também mandando um recadinho para a gente, o Francisco Luiz Duarte, muito obrigado pela participação, Diácono Carlinhos também com a gente, falando aqui, mandando uma mensagem sobre a escolha dos nomes também, mandou aqui uma das crônicas do Rubem Alves. Muito obrigado, Diácono Carlinhos, grande abraço aí, obrigado pela audiência com a gente aqui no NT Sul. Bom, depois do intervalo, nós vamos falar de um assunto sempre em pauta aqui em Cachoeira do Sul, a cultura. O novo diretor do Núcleo Municipal da Cultura, Kleber Lima, foi empossado ontem e a gente conversa com ele sobre os principais desafios nesse setor. É logo depois do intervalo. Foi empossado ontem pela manhã o novo diretor do Núcleo Municipal da Cultura de Cachoeira do Sul. Kleber Lima tem 34 anos, é formado em História e Teologia e tem a responsabilidade de revigorar Museu Municipal, Biblioteca, Arquivo Municipal e promover a história do município. Veja a entrevista. E a gente conversa agora com o novo coordenador do Núcleo Municipal da Cultura de Cachoeira do Sul, Kleber Lima. Kleber, boa tarde, obrigado pela presença com a gente aqui no NT Sul. Uma boa tarde aos espectadores. É uma satisfação estar aqui para a gente poder conversar e trazer à comunidade cachoeirense as informações aí do Núcleo Municipal de Cultura. Um assunto muito importante porque Cachoeira valoriza demais esse aspecto cultural, tem uma cultura ampla, vasta, né, em função do tempo de existência já do município. E aí o guarda-chuva do Kleber, na verdade, é bem amplo, né? A gente estava falando antes aqui, tem a biblioteca, tem o museu, tem também o arquivo histórico e o ateliê municipal. Kleber, fala um pouquinho para a gente aí sobre os projetos, o tamanho desse desafio que você tem pela frente. Realmente um desafio muito grande que a gente assume agora, a partir do dia 2 de janeiro, e que busca aí atender às expectativas de toda a nossa população. Como tu bem disseste, nós temos aí a Biblioteca Pública Municipal Dr. João Mince, nós temos aí o Ateliê Luiza de Bem Vidal, nós temos o Arquivo Histórico Municipal, o Museu Edir Lima. Então, quer dizer, Cachoeira construiu ao longo dos seus 200 anos, que nós comemoraremos logo em breve, toda uma gama de história e de cultura que não pode ser deixado de lado. Então,
a primeira bandeira, e a maior de todas que a gente tem dentro do Núcleo Municipal de Cultura, é valorizarmos, não é, a cultura cachoeirense, valorizarmos o ser cachoeirense e resgatar esse gosto pela nossa terra, resgatar o desejo de mostrar o quanto nós temos coisas positivas e importantes aqui. Nós vemos na região os municípios tomarem esse cuidado com a sua cultura, né, fazerem promoção disso, e Cachoeira tem muito também a oferecer, e o Núcleo Municipal de Cultura pretende fazer isso, então, a partir agora de 2017, nesses 4 anos de governo. Mas falando também contigo sobre a questão do Museu Municipal. O museu, pelo que a gente sabe, tem visitado, tem algumas salas que estão interditadas, tem alguns problemas físicos, estruturais. Você tem condições já de prever algum tipo de reforma? Isso seria previsível? Como que são as tuas verbas, vamos dizer, em relação a investimento e melhorias? O Núcleo Municipal de Cultura, especificamente, ele não tem cifras dedicadas a ele, não é? Nós temos uma vinculação à pasta que é a Secretaria de Governo, aonde existe os recursos livres que são destinados, então, para alguma ação que assim seja possível realizar. Também é sabido que nós estamos enfrentando uma crise econômica muito séria a nível de país, e automaticamente o município não escapa. Não muda, né? Não muda. Mas essas melhorias, essas ações ali junto ao museu, nós já tivemos reunidos, conversamos com a equipe que já estava trabalhando lá, e nos foi informado que é possível ser feita uma ação que venha a sanar, ou pelo menos paliativamente, até conseguirmos algo bem mais amplo, não é? Um restauro, enfim, que a gente sabe que isso requer uma demanda maior, mas foi acenado que, em parceria com a Secretaria de Obras, enfim, poderia ser resolvido internamente com a mão de obra do município. Então, o presidente da Amicus, o senhor Osni Schroeder, fez uma avaliação, já colocou isso, inclusive, para o nosso vice-prefeito e secretário de obras, que está a par disso, e nós estamos vendo a possibilidade de estarmos o mais breve possível resolvendo essa situação, que realmente inviabiliza a utilização daquelas salas. A gente tomou ciência disso agora nesse processo de transição, e estamos vendo de qual forma a gente pode adequar. Quais seriam as tuas principais prioridades nesse momento para a cultura, uma vez que você está chegando agora, é a primeira semana de trabalho, mas já teve um período de transição. Na tua opinião, o que é a prioridade para a cultura? É de fazermos um diagnóstico de cada um dos departamentos, como que está sendo trabalhado, que ações estão sendo realizadas para a gente não desvalorizar essas ações. Claro. Não é porque não há porquê nós estagnarmos aquilo que está funcionando. Nós temos que fazer um diagnóstico para vermos o que possivelmente não está andando como deveria, para daí a gente corrigir e continuar dando a viabilidade possível. As prioridades, essa é uma, o museu indiscutivelmente é uma das prioridades. A própria Casa de Cultura, nós agora à tarde ainda estávamos avaliando e vendo a questão estrutural da Casa de Cultura, e principalmente, sem dúvida nenhuma, firmarmos as parcerias necessárias para que a gente consiga exercitar o nosso trabalho. Fala um pouquinho para a gente, Kleber, sobre esses projetos que você vem desenvolvendo, vem pensando para a cidade. Nós nos reunimos, não é? Então, ali naquele período que a gente teve de eleição, a gente sentou, pensou alguns projetos que poderiam ser viáveis para a gestão da cultura nessa gestão do Dr. Gnatti aí à frente da prefeitura. Então, algumas coisas, logicamente, envolvem finanças. Claro. A gente não tem, como eu dizia, a gente não tem como fugir disso. Porém, tem outras que é muito mais uma vontade ou uma parceria bem qualificada que a gente pode estar realizando. Como, por exemplo, eu falava esses dias no Cinema dos Arrozais. Não é? A proposta é levar, em parceria com a UCAB, a gente entrar em contato com eles, nós ainda não o fizemos porque estamos chegando, mas entrar em contato com a UCAB, conversar com eles e daí a gente firmar essa parceria e estar levando mídias, não é? Curtas-metragens
tanto do cinema nacional, que a gente sabe aí que tem uma gama imensa e muito vasto e premiadíssimo, não é? E que a gente pode estar disponibilizando aos nossos munícipes. É uma das formas também de ação. Levaria aos bairros, então, para a gente poder estar fomentando esse gosto pela sétima arte e valorizando também aqui o que a gente possui. Também outra ação que está prevista, o nome foi Nas Correias da História, onde a gente quer estar buscando parceria com os nossos ciclistas, eles que estão aí percorrendo vastos caminhos em Cachoeira. Então, por que não dar a eles conhecimento histórico ou até mesmo geográfico de determinadas regiões do nosso município, ou coisas que ocorreram em determinadas regiões, para que na hora de fazer uma trilha também haja aquela parada, vamos valorizar, essa é a coxilha tal, aqui é a ponte de pedra, tem tal. Então, a gente quer fazer essa parceria, não é, com eles. Então, os projetos todos estão seguindo este cerne, aonde se viabiliza e se fomenta a valorização do município. Também os nossos artistas locais, não é, as oficinas que já ocorrem junto ao ateliê, junto à própria biblioteca pública. Então, essas ações também devem ser permanecidas, como eu dizia, e estes artistas terem o seu reconhecido valor, não é, divulgado, potencializado pelo Núcleo Municipal de Cultura. Qual que é a diferença do papel, o seu papel, né, como coordenador do núcleo, integrando ali todas essas entidades, ou biblioteca, enfim, e o gabinete da primeira-dama, que sabidamente, a esposa do Dr. Gnatti, é também uma apaixonada por cultura. Onde que se limitam aí as atividades? A dona Jussara, ela possui hoje a coordenação da coordenadoria de Cultura e Ações Sociais, que foi criada ainda no governo do Dr. Gnatti. Nós firmamos uma grande parceria, e isso ela, ainda hoje pela manhã, ela participava conosco nas ações de abertura do governo, aonde se solidificou mais ainda essa parceria que nós vamos ter. A dona Jussara tem vários projetos dentro da coordenadoria voltados à cultura e que vem a enriquecer muito mais o núcleo, até por uma questão de espaço físico, não é? Que ela tem uma condição agora de espaço físico. Tem um projeto que é o Orquestra Escola, então, que ajudou muito a gurizada aí, que nós tivemos nossos alunos participando, aprendendo a tocar instrumentos musicais. Enfim, foi muito rico, e que o núcleo, como gestor da cultura, especificamente o ateliê, não tinha as condições para o fomento disso, acabou então firmando essa parceria com a coordenadoria. Ela é de suma importância, porque ela vai estar também promovendo essas ações. Especificamente, para fazer um comparativo, como tu pediste, o Ateliê Livre Municipal, ele vai estar oferecendo oficinas, ele vai estar preparando os artistas, não é? Já a coordenadoria, por ter essa gama de projetos, vai ser a vitrine para esses artistas. Então, por exemplo, os alunos vão estar aprendendo violão dentro do ateliê, a coordenadoria vai estar disponibilizando, assim como também o ateliê já fazia, mas agora com esse suporte a mais, espaço para que esses alunos possam estar mostrando seu trabalho, e os professores também. Exatamente. Então, a coordenadoria, ela enriquece muito, porque ela pode nos dar essa viabilidade e garante para o Núcleo de Cultura o espaço, as condições necessárias para que ele possa executar, então, as suas ações ali. Isso nos dá mais mobilidade, não é? Então, essa é a grande parceria do núcleo com a coordenadoria da dona Jussara Gnatti. Claro. Pelo que você analisou e da maneira como está recebendo a cultura em Cachoeira do Sul agora, Kleber, o que para você são os aspectos positivos e aspectos negativos da cultura na nossa cidade? Olha, os aspectos positivos, indiscutivelmente, a gente tem que reconhecer as pessoas que fizeram a construção da identidade cultural do nosso município, e principalmente também as pessoas que se dedicaram para o resgate dessa nossa cultura, né? E proteção disso.
os antecessores que estiveram na direção do Núcleo Municipal de Cultura, a esses hoje pela manhã eu dizia o nosso eterno agradecimento por terem se dedicado na construção dessa proteção, dessa valorização que hoje eu estou assumindo junto com toda uma outra equipe, que são as chefias, que a gente pode então estar viabilizando para as pessoas. Então isso é indiscutível. Nós tivemos pessoas que dedicaram suas vidas, dedicaram muito mais do que suas vidas, e aí eu recordo muito de Dona Lia William, que foi muito mais do que simplesmente uma professora que trabalhou dentro do Núcleo Municipal de Cultura. Foi uma pessoa que se dedicou, entregou a si e muito mais pelo museu, por todas as ações. Então, quer dizer, isso mostra o quanto o nosso município tem pessoas que se preocupam com isso. Então, eu vejo isso como sendo o grande aspecto positivo que nós possuímos em Cachoeira. A gente até, inclusive, nessa gestão, está valorizando pessoas que já estavam lá e que têm um conhecimento técnico e um conhecimento da casa muito amplo. Então, por essa razão, a gente convidou para integrar as chefias e também para poder orientar ali, enfim, o pessoal todo que está trabalhando conosco. Estamos lá, não é, conversando ainda, articulando, mas não haverá grandes mudanças entre as pessoas que estão atuando hoje no Núcleo de Cultura em geral. Os aspectos negativos é que, infelizmente, nós vivemos numa ótica de que o nosso município ele pertence a terceiras pessoas, vamos assim dizer. O que eu quero dizer com isso? A nossa população, infelizmente, não consegue reconhecer o quanto o nosso município é importante historicamente, culturalmente para o Rio Grande do Sul. O que ocorre no nosso município hoje? Nós não temos ações culturais e isso faz com que nós caiamos num valão, não é, que as pessoas não têm para onde recorrer. Porque as pessoas muitas vezes dizem, eu vou ao município X porque lá tem tal festa, lá vai ter tal ação, não é? E muitas vezes deixam de valorizar o que nós estamos tendo em nossa casa, aqui tão próximo. Ah, mas o ingresso aqui está caro para tal evento, mas em compensação pagam 4 vezes mais em outro município. Mais o deslocamento. E mais o deslocamento e talvez até a hospedagem, não é? E deixam de estar valorizando o que tem nessa terra. Eu entendo que no momento que isso começar a ocorrer, nós vamos ter um ganho significativo, não somente culturalmente, mas economicamente também, porque a priori nós vamos valorizar o que é produzido em nossa terra. Porque Cachoeira tem muito a oferecer, a nossa cidade é riquíssima. Então nós temos que aproveitar isso ao máximo, não é? E o papel do Núcleo de Cultura é ser esse outdoor, não é? Para que a nossa própria sociedade veja que isso é possível, que Cachoeira tem condições, que somos nós quem fazemos isso. Isso é muito importante a gente reconhecer que somos nós quem fizemos a nossa história. Tudo bem, Kleber, muito obrigado pela presença com a gente. Desejamos sucesso aí na condução do Núcleo Municipal da Cultura, né? Todas essas atividades que certamente serão desenvolvidas aqui na cidade. Com certeza é de uma importância imensa esse resgate e valorização da autoestima do cachoeirense. Passa muito pela questão cultural, né? Então, sucesso para você. Eu que agradeço e deixamos as portas do Núcleo Municipal de Cultura sempre abertas, tanto para a população, isso é indiscutível, não é? Mas também para a TV, para que possa ir lá registrar as nossas ações e também ser nossa parceira nas atividades que a gente tem tanto aí para desenvolver. Muito obrigado pela entrevista, nós estamos honrados e a casa é nossa. Nós é que agradecemos. Conversamos, portanto, com Kleber Lima, novo coordenador, novo diretor do Núcleo Municipal da Cultura de Cachoeira do Sul. E o NT Sul desta terça-feira fica por aqui. Outras informações logo mais às 19h, 7 da noite, no Jornal da Novo Tempo, em facebook.com/TV Cachoeira. Você fica agora com as histórias da Tia Cecel. Uma ótima tarde para você, até amanhã. Tchau.